Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e como vocês bem sabem, estou aqui mais uma vez. E hoje, com o escritor Reginaldo Moreira, que vai estar aqui conversando um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu vou até contar uma coisa para vocês. A gente se conheceu numa caravana literária. Academia, isso mesmo, Academia de Letras, né? Que é a seccional aqui, né? Do Rio Grande do Sul. E naquele momento, fiquei sabendo que ele estava em Três Coroas. Agora já vai contar uma outra coisa para nós também. Mas assim, como eu sou, né, uma andarilha da existência, né, eu bem entendo isso. É verdade, né, é verdade. Então, Reginaldo, seja bem-vindo Muito ao nosso obrigado. canal, né? Para mim é uma satisfação tu poder estar aqui com a gente. Eu agradeço. Compartilhando um pouco da tua história, da tua chegada na literatura, né? E da percepção que te fez ir para a literatura, né? Então, seja bem-vindo e esteja à vontade aqui para poder compartilhar aquilo que tu acha importante aqui com as pessoas que nos assistem, nos escutam, enfim. Eu sou carioca, né? Sou membro da Academia de Letras do Brasil, secção Rio Grande do Sul. Também sou membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, no Rio de Janeiro, também da Associação dos Escritores Gaúchos, né? E assim, a minha vida tem sido marcada por superação. Eu quero começar de alguns anos e até chegar ao início. No ano de 2024, eu lancei o meu livro Superação. E durante a minha trajetória, lançamento do livro, palestra, né, eu sempre desafiava o pessoal a superar as coisas. Mas eu não sabia o que o destino estava reservando para mim. Tudo começou, o que está me apontando, e eu estou escrevendo, lançando um novo livro, Ecos da Solidão, que conta um pouco dessa história. Tudo começou no dia 5 de outubro. No dia 5 de outubro, eu e a minha esposa saímos para almoçar fora. Ela estava feliz, animada, nós tínhamos uma reunião à tarde. Quando voltamos do almoço, de repente ela disse, não estou me sentindo bem, estou com náusea, enjoo. Eu sei que não era gravidez, porque 86 anos, né? E aí eu fui estender uma roupa, porque lá em casa nós sempre compartilhamos as coisas. Desde que eu me casei, porque fiquei casado 38 anos, eu cozinhei 38 anos, né? 38 anos. Era uma das minhas tarefas, porque eu gosto da culinária. E aí eu fui estender uma roupa, quando eu voltei, eu disse, vou lá ver como é que ela está. Quando eu cheguei lá, ela estava branca que nem um papel. Eu tive que sacudir para ela voltar. Levamos para o hospital, lá atestaram que era pancreatite e que não era tão grave. Mas só que no domingo, dia 6 de outubro, o quadro virou gravíssimo e ela faleceu. Ela foi enterrada no dia 7 de outubro e no dia 38 de outubro nós fizemos 38 anos de casados. Foi um dos grandes golpes na minha vida, porque a minha esposa, ela era parceira. Eu nunca viajava sozinho, eu nunca estava sozinho. Ela era uma senhora animada. E a vida da minha esposa também foi uma vida de trajetória. A Zidrone, na casa dos pais dela, começou um lar de criança. O lar de criança, que depois recebeu o nome de Lar de Criança Henrique Libes. Quando meu sogro faleceu, ele doou todo o terreno onde está o lar, lá em Juí. A Zidrone foi para a Alemanha, passou 6 meses levantando oferta para a construção. Uma camponesa que saiu do campo para a Alemanha. E ela levantou 100 mil marcos na época para a construção das casas. Uma vida de trajetória, tanto a vida da minha esposa é uma história tão marcante que eu lancei em 2023 o livro Zidrone, uma linda história de amor. Porque, Patrícia, eu tenho pensado assim,
geralmente, a gente homenageia as pessoas depois da morte, não é isso? Geralmente, quando morre, é tantos confetes, é tantas flores, tantas coisas, e eu vejo que a homenagem precisa ser em vida. A gente precisa valorizar em vida, reconhecer em vida, dar presente em vida, amar em vida depois da morte. Eu sempre digo uma coisa: se alguém me vê dentro de um caixão, é contra a minha vontade. Mas se eu morrer, eu não quero que ninguém gaste dinheiro com Corbélia se nunca gastou dinheiro para pagar um cafezinho para mim, né? Eu acho que tu traz, assim, quando tu começa a contextualizar essa tua vida, né, e essa relação com a literatura, perpassa esses momentos, né, e momentos que muitas vezes são difíceis, ao mesmo tempo que tu traz algo que é essencial, né, que a gente tem que valorizar a vida, o aqui, né, os momentos que a gente passa da melhor forma possível. É verdade. Homenagear, sim, as pessoas em vida. E essa homenagem, às vezes, não é não, é homenagear através, muitas vezes, do olhar, da companhia, né, de quando tu está junto com a pessoa. Sim. Né? Então, isso, a homenagem também é o contato, verdade, é o afeto, sim, é a disponibilidade que a gente está naquele momento, sim, com aquela pessoa que a gente gosta, né? E a gente pode sim criar outras formas de homenagem. É verdade, né? É verdade. Enfim, mas eu acho que traz uma coisa essencial, porque aqui é uma passagem. Em algum momento todos nós vamos sair daqui. Isso é uma questão óbvia. Verdade. Mas depois é depois. Depois. A gente vai levar aquilo que a gente viveu, a gente vai deixar aquilo que a gente construiu e viveu com quem estava conosco. E você sabe, a morte da minha esposa me trouxe uma grande verdade, uma grande realidade. Eu fiquei analisando, né, o culto fúnebre da minha esposa. Tantos confetes, tantas coisas que foram ditas. E depois que ela foi enterrada, esqueceram de mim, do viúvo. Porque o que a pessoa precisa mais é de apoio no pós-morte. Até aquele momento não cai a ficha, né? Não cai a ficha. Mas depois que morre, esquece. E isso me trouxe assim, um conflito muito grande. Eu passei por um grande momento de solidão na minha vida. Um momento tão profundo, e o mais assim, e o mais controverso é que tem amigos que não sofrem com a gente. Um amigo meu me ligou e disse para mim: Deus mandou lhe dizer uma coisa, eu não sei se foi Deus ou se foi da minha cabeça. Eu digo: o que ele mandou dizer? Que é para você casar logo. Eu fiquei pensando, como pode, né? Eu ainda estou com 2 dias que minha esposa faleceu, ele já me mandando casar. E, por outro lado, Patrícia, eu olhei para a vida dele. Ele já está no 3º casamento e a última botou ele para fora, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu. E sabe, uma das coisas que marcou muito a minha vida foi o Dr. Milton Pantaleão. A Academia de Letras do Brasil do Rio Grande do Sul decidiu, pois já tinha convidado a minha esposa, dar posse póstuma a ela. Foi algo muito emocionante, né? Foi. Porque eu tomei posse na mesma, né? Na mesma solenidade. Na mesma solenidade. E foi muito bonito isso, foi. Né? Eu acho que também é uma homenagem e também marca a trajetória de uma pessoa. Sim. Né? Não esquece aquilo que trouxe, né? Aquilo que contribuiu. Né? Sim. Então foi um ato muito bonito. Foi talvez um dos momentos mais emocionantes, assim, né? Daquela celebração. E você sabe que isso marcou tanto a minha vida que eu não pretendo sair do Rio Grande do Sul. Né? O gesto de amor da Academia de Letras, e eu fico pensando assim, eu faço uma comparação, entidades que deveriam fazer isso pela minha esposa não fizeram, e da onde a gente não espera, surge
a verdadeira luz, né? Então, assim, eu sou muito grato ao Dr. Milton, à Academia de Letras, que eu e você fazemos parte, né? Isso me deixa muito feliz. E dessa experiência minha, está surgindo o livro Ecos da Solidão. Esse livro eu conto desde o dia, tudo que aconteceu, a partir do dia 5 de outubro de 2024, e não foi só a morte da minha esposa, foi os golpes trabalhistas que eu recebi, um bocado de coisa que se eu não tivesse fé, se eu não tivesse amigos que me ajudaram a superar essas coisas, eu acho que eu teria naufragado, né? Mas eu assim, né? Eu tenho em São Paulo um casal, o Mário Ferro e a Rafaela, né? Que é aqueles que estavam presentes sempre, né? E meus amigos, eu tenho um amigo em São Paulo que eu mudei para cá, ele disse, eu vou lá para apoiar o meu amigo, né? O Dr. Oséias. Ele fez 1.300 quilômetros de moto para passar uma semana comigo para me apoiar. Isso foi algo que marcou a minha vida. Mas este livro, Ecos da Solidão, além da solidão que eu passei, ele aponta também para pessoas que passam por momentos de depressão, porque a solidão pode levar à depressão, e a depressão pode levar ao suicídio, né? Então é um livro de autoajuda, é um livro também que ele fala sobre a importância dos amigos nesse processo de superação. É um livro também que aponta que Deus também é aquele que faz milagres na nossa vida, né? Porque quando eu olho para o Velho Testamento, eu vejo Davi passou por situações terríveis, José foi vendido pelos seus irmãos do Egito, foi acusado pela esposa de Potifar, foi esquecido na prisão, mas Deus o exaltou. Então eu vejo que muitas das vezes, quando eu penso que é o fim, é o começo de uma nova trajetória. Olha, assim, né? Você sabe, quem me acompanha sabe, que eu já começo com muitas coisas, muitas sensações e um pulsar de reflexão. Eu acho que um livro, ele tem, assim como toda forma de arte, no primeiro momento dele, muitas vezes é terapêutico. É verdade. Né? E esse terapêutico pode encontrar outras pessoas que também vão ver naquele livro, naquela leitura, um processo para ser terapêutico. Né? Então, quando tu transforma toda essa dor num livro, tu está transformando aquela dor internamente e tu está dando a possibilidade de que outras pessoas também transformem a sua dor, né? Porque o sofrimento, ele faz parte da caminhada de qualquer pessoa. É verdade. Né? Mas será que a gente precisa ficar dentro do sofrimento? Não. Pois é isso. A gente tem que sair, tem que aprender lógico. A sair, né? Criar, assim, bem como eu fiz, sair da tela. Bem isso, né? Porque a gente precisa aprender a criar mecanismos, formas, que nos deem uma estrutura e uma força para poder sair daquilo e poder enxergar para além daquele sofrimento, porque isso é uma ponte. Isso pode ser uma ponte para um outro momento. Que a gente nem vai entrar aqui se vai ser melhor ou vai ser pior. Não precisa ficar competindo se é melhor ou pior. Não precisa. É um outro momento. Sim. Um momento que pelo menos a gente se coloque na possibilidade de viver bem, de ter de novo qualidade de vida, de se sentir feliz de novo com as coisas, né? De poder reconhecer aqueles que muitas vezes nos ajudaram a superar, né? Ver a importância de uma rede de proteção, porque tu aponta para isso. Sim. Para uma rede de proteção. E falar em proteção, né? Assim, né?
eu vim para Três Coroas sem conhecer ninguém, né? Por quê? Porque não tinha como eu permanecer em Ijuí com tantas situações. Aquilo se transformou no purgatório para mim. Mas olha como Deus faz. Eu fiz aniversário no dia 24 de janeiro. Aí eu resolvi responder para cada um que me mandava mensagem. Aí cheguei lá e encontrei um senhor que me mandava mensagem há 3 anos e eu nunca respondia. Eu disse, deixa eu ver de onde é esse senhor. Quando eu vi lá, Três Coroas. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Aí ele disse, quando eu chegar aqui, você vai na minha empresa, né? É o Milton, desculpa a expressão, é o Vitor Coque. Né? Que ele é empresário aqui na cidade, né? Eu conheci ele, a família dele, me deu maior apoio. Eu cheguei aqui numa empresa, que é uma empresa que faz xerox e tudo, né? Aí o Thomas falou para mim, você mora aqui em Três Coroas há quanto tempo? Eu disse, vai fazer 1 mês. Ele disse, quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém, mas me apoiaram. E eu quero ser para você o que o povo foi para mim. E assim, e o Thomas e a esposa dele, que eu agradeço, têm sido uns amigos inseparáveis. Então, que coisa, né? Assim, Reginaldo, porque tu saísse, então tu teve a condição de poder, com todo o amparo, sair de um lugar que não estava bem naquele momento. Não estava. Não estava legal, e muitas vezes a gente se despojar disso é algo muito complexo. Muito complexo. Porque às vezes a gente fica ali, né? A gente fica preso, fica pegado, fica, né? Então, tu conseguisse fazer isso, se deslocar para um lugar que tu não conhecia ninguém, e tu também deu a possibilidade de outras pessoas fazerem para ti o que receberam. Gente, isso é a lindeza da vida. Maravilha. Pura beleza. Né? E aí, tu tem condições de fazer isso com outras pessoas também. Esta é uma rede. São pontes que a gente vai construindo, possibilidades para poder olhar para além daquele pedacinho ali, né? Então a gente às vezes tem que alargar, né? Tem que enxergar mesmo, né? Ampliar os nossos horizontes, né? Poder ter essa capacidade da escuta. E sabe, Patrícia, a importância de verdadeiros amigos, né? Eu vim de Gramado aqui para esse bate-papo com você, né? O Richard, que é um amigo meu lá de São Vicente, ele disse, eu quero lhe dar 7 dias no resort, para você relaxar, passear, essas coisas todas, né? E eu tenho amigos assim, amigos de verdade. Amigos que são como cheque assinado em branco, né? E isso faz toda a diferença na nossa vida, né? E o livro Superação, eu creio que será uma âncora para muitas pessoas que vivem deprimida, oprimida, sem esperança, porque eu lhe digo uma coisa, eu aprendi nessa trajetória toda da minha vida que eu sou meu melhor amigo, né? Eu sou um bom cozinheiro, desculpe a falta de humildade, né? Mas você sabe, eu gosto de arrumar a mesa para mim, sozinho, mas arrumar assim, curtir aquele momento, né? Sair para jantar fora sozinho, mas curtir aquele momento, né? E isso tem sido muito bom. Isso é muito bom. Eu sou suspeita para falar, Por quê? Né? Porque eu adoro fazer isso. Eu também. Né? Então, assim, eu acho que ter essa convivência com a gente é muito legal. A gente não faz também nada pelo outro se aquilo a gente não faz por gente. É verdade. Né? Então, é um cuidado. É aquilo que muitas vezes a gente chama de auto-amor. Né? É muitas vezes também cultivar aquele agrado e aquele acolhimento a nós e fazer coisas que nos dão prazer, que a gente gosta, enfim. Apesar, muitas vezes, né, Reginaldo, a gente está tão dentro de uma teia, a gente está tão robotizado pelas coisas, que a gente não consegue nem perceber o que a gente gosta ou não de fazer. É verdade. O que nos dá prazer, o que não nos dá prazer. Às vezes o que a gente está fazendo, e a gente acha que está tudo bem, é verdade. Tudo certo. E não aí tu pergunta, mas o que tu gosta? Aí tu fica assim, o que tu gosta? Como assim?
Que pergunta é essa? É né? verdade. Mas muitas vezes é isso. A gente fica num processo que é adoecedor, que faz esse esvaziamento, causa o vazio existencial, que Viktor Frankl já nos tanto discutiu, né, e produziu na gente essa reflexão, né? Tanto que veio aí toda uma prática terapêutica, logoterapia, né? Porque isso, a gente precisa trabalhar um vazio existencial, que muitas vezes acontece porque a gente vai se deixando ir pedacinhos. Né? Pode ser que situações, como o Reginaldo está dizendo, faz com que a gente comece a juntar os pedacinhos. Então, se esparramou, vamos começar a juntar. Se quebrou alguma coisa, não vai ficar igual se a gente colar, mas a gente pode fazer uma bricolagem, a gente pode fazer uma decoração, a gente pode customizar, a gente pode fazer tantas coisas. E sempre é tempo para reconstruir. Sempre. Sempre é tempo de reconstruir. Mas a gente precisa criar a esperança, acreditar que, bom, não está bom agora, mas isso é um momento. Isso aqui não precisa ficar sempre assim, que é aquilo que a gente estava falando, né, no início. Verdade. Eu estou aqui, mas eu posso sair. Eu não estou conseguindo sair sozinho. Bem, mas de que forma eu posso sair? A quem que eu posso recorrer? Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa que me disse assim, sabe, aquele livro falando um pouco do canal, da questão da arte, do papel, assim, na resiliência, enfim, ela me disse, sabe, Patrícia, que tu falando isso, eu me recordo que um dos meus primeiros livros que eu li foi tão importante para mim, que eu li, sei lá, era mais de 400, 500 páginas numa noite, e aquele livro foi o processo terapêutico dela. Então, às vezes, pode ser um livro, pode ser um vídeo que assim nos ajude, não aqueles vídeos. É verdade, assim, tem né, uns que atrapalham mais que ajuda. Uma boa música não é qualquer música. É verdade. Também não é qualquer música, né? Uma outra forma de arte, né? Pode ser um terapeuta, pode ser pessoas que estão aí. Quantas práticas integrativas a gente tem, que vai nos ajudando a costurar, que vai nos ajudando a se fortalecer. Não tem problema se a gente não está conseguindo fazer sozinho, mas a gente precisa criar essas pontes. Mas quem que vai me ajudar? E às vezes um amigo mesmo, uma amiga mesmo, que assim, não são aqueles que ficam passando a mão na nossa cabeça também. São aqueles que muitas vezes vão nos dar uma sacudida. E também não pode ser aqueles que ficam acusando. Né? Também? Né? Não. Porque Jó passou pela situação que Jó passou, conforme a Bíblia diz, né? E os amigos de Jó, mesmo no meio daquilo que ele estava passando, que perdeu o filho, perdeu riqueza, perdeu a saúde, ainda foram acusar que era por causa de pecado. Né? Então tem gente que aponta o dedo. E o amor cobre uma multidão de pecados. Né? E tem uma coisa, né, já não é que existe, né, aquilo que quando a gente aponta o dedo, mas tem um que aponta pra gente, né? Quando eu aponto, tem 4 que apontam contra mim, não é? Então, enfim, a gente tem que se dar conta disso. É verdade. O julgamento é uma coisa muito comum no nosso campo, porque a gente vive uma sociedade que é muito competitiva. Então, muitas vezes eu só consigo me reconhecer quando eu abafo o outro e quando eu desfaço o outro. E é uma sociedade que a gente precisaria né, modificar para uma questão de cooperação, né, uma sociedade mais cooperativa, mais empática, né? Mas o julgamento, ele vem também de uma competição. Eu tenho que dizer que tu está errado e que eu sei. E aí, se esse eu sei, por trás disso tem, assim, eu sou melhor do que tu. Mas sabe, Patrícia, o que eu penso é o seguinte, o pior não é o que os outros pensam de mim, é o que eu penso de mim. A nossa mente é a nossa maior amiga e a nossa pior inimiga, né? Então, a gente precisa
trabalhar com isso. Eu me lembro que quando eu era bem jovenzinho, eu chegava na frente do espelho e eu dizia, como eu estou lindo hoje? A minha mãe dizia, você é vaidoso? Eu dizia, não. Se eu não reconhecer, quem vai? Eu preciso reconhecer. Aí eu estava contando para uns amigos que eu cheguei numa loja e aí eu disse para a dona da loja, eu quero comprar aquele quadro. Que quadro lindo. Ela falou, mas seu Reginaldo, não é um quadro, é um espelho. Não é? Então eu preciso me valorizar. Quando eu me valorizo, se eu chegar na sua casa e você fizer uma comida e você começar a colocar, ai, porque queimou, porque fez isso, eu vou ver defeito onde não tem, né? Não é? Então eu e você, nós precisamos nos valorizar, né? Eu tenho 73 anos, mas não me troco por um bocado de jovenzinho por aí. Não me troco, né? Eu tenho 73 com disposição de 60, né? E se alguém me vê um dia dentro de um caixão é contra a minha vontade. Enquanto der, eu vou espernear e vou prosseguir na minha jornada. Tamo junto. Tamo junto. Isso aí, tamo junto, né? Porque eu acho que essa valorização que tu traz, né, Reginaldo, e a importância da gente poder cultivar a vida. É verdade. Né? É essencial. A gente não está aqui a passeio. Não. A gente veio aqui para aprender, né? Sim. A gente veio aqui para cultivar, né? Uhum. A gente veio aqui para cuidar, né? E a gente veio aqui para fazer diferença. Sim, sim. E nós estamos aqui de aluguel. Nada que nós temos é nosso. Isso. Você já viu ter gaveta no caixão? Não tem, porque não vamos levar nada. Às vezes eu vejo a gente dizer, isso é meu, nada é meu. Com a morte da minha esposa, coisa que ela guardava há tanto tempo, eu tive que me desfazer de tanto. Roupa que ela guardava, tanta coisa. Para mim foi o pior momento, ter que despachar as coisas, materiais, livros, essas coisas todas. Porque nós estamos aqui de passagem. E enquanto estamos aqui, precisamos semear o bem para quem está do nosso lado. Uma coisa que eu vejo é o seguinte, né? No Novo Testamento tem um texto que diz assim, como que eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão? Não é? Então, a maior prova que eu amo a Deus é quando eu amo você, quando eu amo o outro e mostro amor para ele, né? Isso é a maior de toda a realidade, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho a minha religião, eu tenho isso, mas você está vivendo aqueles princípios básicos que Jesus ensinou, aí é que está. Bom, aí, Reginaldo, é uma seara que tem, porque a gente vive um momento também onde a gente cultua ou se usa da religião, não nos seus preceitos de espiritualidade, né? Que são coisas diferentes, né? Distintas, né? Mas a gente usa muitas vezes para dizer quem somos, entre aspas, né? E muitas vezes imprimir lógicas e muitas vezes de capturar pessoas. Isso. Os preceitos da espiritualidade não são isso. Os preceitos é isso, né? Poder ter... E você sabe, Jesus disse assim, nisso vocês conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas tem gente que interpreta o amarde por nos amassar um ao outro. Também tem tudo isso. Tem tudo isso, né? Mas eu acho que quando tu traz essa questão da espiritualidade, ela é muito importante, né? Sim. A espiritualidade é esse contato, ou esse olhar de que exatamente nós estamos aqui de passagem, né? Nós não vamos levar nada daqui materialmente, a gente só leva aquilo, as experiências que a gente viveu, como a gente viveu, e a gente deixa isso. Né? É verdade. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente pode fazer desse caminho melhor.
E a espiritualidade está nisso, está no olhar com o outro, está no olhar para com a gente, no cuidado com a gente, nas relações com o planeta, do cuidado desse planeta. Verdade. Né? Então, assim, Jesus, né, nos ensinou muita coisa. Hoje a gente está desvirtuando, talvez, muito dos ensinamentos, né? E a gente usa, o homem acaba muitas vezes transformando para o que ele quer. É verdade. Né? Mas as coisas são mais simples, né? Porque aqui dentro de nós temos essa capacidade de conexão. E essa conexão se faz com tudo isso que tu está dizendo. Do respeito, do afeto, do acolhimento, da solidariedade, da empatia. Né? São portas para a gente poder encontrar o divino que habita na gente. Verdade. Né? Casualmente, hoje de manhã, sentei na rede, depois da meditação, né? E olho para o céu. E enxergo uma lua, naquela claridade todo dia. Uma lua linda. Olha. Então a gente precisa aprender a olhar para isso. Olha a beleza da existência. Quanto que tudo pode coabitar sem precisar abafar. O sol não abafou o brilho da lua, nem a lua abafou o brilho do sol. E a gente também não deve abafar e nem apagar o brilho do outro, né? Exatamente, Reginaldo. Mas assim, o que mais que tu acha importante, Reginaldo, de pontuar nessa tua trajetória? Porque eu acho que tu constrói um pouco dessa linha do tempo, daquilo que te leva para a escrita, né? Mas tu tem tanto livros, o livro que tu está escrevendo, como o livro mais recente, a tua trajetória com a escrita, ela vem mesmo de um bom tempo. Sim. Eu comecei a escrever, eu tinha aproximadamente 21 anos, né? Eu não quero entrar aqui no debate sobre o meu primeiro livro, mas eu escrevi um livro sobre grandes verdades sobre o espiritismo. Um confronto da religião espírita com a religião cristã, que está em sétima edição. Né? Eu me lembro que eu sempre fui uma pessoa com disposição. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu não tinha dinheiro para editar, nem era conhecido. Eu enviei carta numa entidade para um bocado de gente. Eu vendi livro. E depois eu viajei por muitos estados para lançar o livro de pessoas que nem me conheciam. Eu chegava na rodoviária e ficava pensando, não tinha WhatsApp naquele tempo, né? Quem vem me buscar? Né? E assim, eu sempre fui amante do livro, eu sou coach também, gosto de escrever, gosto de ler, não é? E como surge a minha inspiração, né? Eu sempre, quando vou escrever alguma coisa, eu pergunto para Deus sobre o que eu escrevo. Eu me lembro que o livro Superação, eu fiquei, o que eu vou escrever agora? Aí aquilo me veio, superação. E eu fiquei pensando, superação de quê? E o livro saiu. Esse livro Ecos da Solidão, que eu desafio você que me ouve a adquirir o livro, a comprar o livro, a me apoiar, porque nós somos escritores independentes, né? Essa é uma outra questão, né? Independente. Nós não temos uma empresa por trás da gente. Olha, esse meu novo livro, eu estou imprimindo 200 exemplares, né? Eu já vendi 110 antecipados, né? Eu gostaria de vender os 200 antes. Eu acho que eu vou conseguir, né? Mas assim, o escritor independente, ele batalha, ele sofre, né? Ele sofre, né? Mas assim, eu vejo essas coisas todas, e eu não escrevo somente, e nós escritores independentes não escrevemos para nos tornar ricos, né? Mas para compartilhar aquilo que está dentro da gente, né? Está dentro da gente, né? E eu agradeço muito a minha esposa, que já se foi, né? Porque quando ela entrou na minha vida, né, ela me apoiou muito, né? Ela às vezes dizia para mim, como eu sinto falta de lhe ouvir palestrar, né?
Me lembro que uma amiga dela disse para ela, você precisa gostar tanto do Reginaldo como das coisas que ele faz. Não, não é? E assim, eu agradeço a Deus por estar na academia, por ser um escritor, mas acima de tudo, por ser um servo, alguém que veio a este mundo para servir. Que bacana, que bacana. Sabe, Reginaldo, acho que quando a gente tem consciência do nosso papel, né, daquilo que a gente veio fazer, a gente acaba tendo uma responsabilidade. Sim. Né? A consciência traz uma responsabilidade. E ser um facilitador do caminho das pessoas, assim como as pessoas, muitas pessoas são facilitadoras dos nossos caminhos, faz com que a gente possa enxergar as coisas diferentes, né? O propósito, cada um tem um propósito de vida, né? Muitas vezes a gente tem consciência, às vezes não. Mas quando a gente tem uma responsabilidade, sim, né? E essa responsabilidade muitas vezes faz com que, sim, a gente também tenha um empenho, como tu dissesse, como escritora independente, é bem complexo isso, né? Porque, de fato, a gente não tem ninguém por trás, a gente que vai construindo, que vai vendendo, né? É verdade. A gente anda sempre com o livrinho embaixo do braço, entendeu? Porque pode ser que a gente tem que ser um comportor, né? né? Enfim, tudo é muito possível, né? Mas eu acho que a possibilidade que o livro traz de comunicação com as pessoas, de escutar, né? As crônicas, quando sai a cada mês a crônica no jornal, e agora com o próprio livro, quanto que as pessoas fazem contato com a gente para nos dizer, às vezes, percepções que a gente não tem. Então, isso é uma possibilidade que aquilo faz sentido, porque o que a gente escreve, como muitas vezes a gente já escutou, já falamos aqui, só tem sentido a partir daquilo que se transforma com o outro. É verdade. Porque tem um momento que é de quem está escrevendo. Quando a gente lança, não é mais nosso. Não é mais nosso. Não. E quem vai dar o sentido para isso é quem está lendo, é quem está assistindo o canal aqui. Né? É verdade. É aquilo que vai reverberando na vida de cada pessoa. E muitas vezes as pessoas vão concordar com a gente, às vezes não vão concordar, e está tudo bem. Está tudo bem. Certo, né? Mas o importante é que a gente tenha capacidade reflexiva. Porque, sabe, leitura de livro é assim, né? Há um trecho bíblico que diz assim, lede de tudo, retende o que é bom. Eu vou comer um peixe, eu como a espinha, eu separo a carne da espinha. E assim tudo que eu vou ler. Eu vou separar aquilo que é bom e aquilo que não é, eu deixo. Né? Isso. Então, Reginaldo, assim, muita gratidão por tu estar aqui, por tu ter trazido muito dessa sabedoria, né? Tu pudesse nos contextualizar um pouco de como tu vai permeando pela literatura as coisas que foram acontecendo, aquilo que tu está produzindo. Eu acho que então, né, convido vocês a seguirem o Reginaldo, ele vai nos contar aqui, então, as redes dele, né, a fazer contato com ele, né, a participar desse processo, né. E eu quero agradecer imensamente ao Vini, porque aqui hoje a gente está aqui no Cinebox, em Três Coroas, que é um lugar que eu fantástico, adoro, né? Adoro. Eu acho que eu vou precisar vir aqui tomar café. Acho que sim, né? O Vini é uma pessoa incansável, né? De uma cultura excepcional. Não consegui, aliás, quem acompanha aqui o canal sabe que há algum tempo eu já disse que eu estava tentando fazer com que o Vini gravasse comigo, mas não, até hoje eu não consegui chegar nisso. Cadê a Vini? Mas a esperança é a última que morre. Quem sabe, entendeu? Quem sabe em algum momento o Vini, com
tudo que ele sabe, com tudo que ele faz, vai compartilhar com a gente, né? Mas eu não desisti ainda, viu? Não desisti. Eu tô indo. Um dia eu chego lá, né? Mas quem passar aqui por Três Coroas tem que vir conhecer a Cinebox, tá? Cinebox, fantástico. Cinebox é muito legal, um lugar muito agradável, né? E o Vini, assim, é extremamente acolhedor. É um grande parceiro que a gente tem aqui no E a gente chega nesse lugar, se apaixona, é amor à primeira vista, né? Por isso que eu fico voltando, e fico tentando que o Vini converse com a gente, né? Mas, enfim, Reginaldo, então, te deixo à vontade aqui para tu poder compartilhar tuas redes, como as pessoas também podem estar adquirindo os teus livros e também conversando contigo, batendo um papo comigo. O meu Instagram é RP Moreira 1952. O meu WhatsApp é 55 992 07 1833. Vou repetir: 55 992 07 1833. E você pode adquirir o livro nesses canais comigo, né? E você vai receber o livro autografado e eu não cobro autógrafo. Olha, que não, maravilha, isso. O autógrafo é um presente para você. Muito obrigado a Patrícia por esta oportunidade, né? Agradeço você que está também me ouvindo, olha, e um forte abraço. Mas, sabe que eu lembrei de uma coisa agora? A gente disse que a gente ia contar que nós tínhamos nos conhecido e que tu estavas aqui em Três Coroas, mas que ele já está de passagem. Então a gente tem que contar para eles agora. Então. A gente tinha esquecido. Eu estou me mudando agora no dia 7 de junho para a cidade de Gravataí. Vou ficar mais perto de Porto Alegre, mais perto da academia, não é? E eu creio que vai ser muito bom para mim, porque aqui em Três Coroas, às vezes eu me sinto solitário, né? Lá em Gravataí eu tenho muitos amigos, vou morar do lado de amigos, e eu creio que vai ser muito bom para o meu coração. Mas eu quero desafiar você, olha, venha para a minha rede, RP Moreira 1952 Instagram, e meu WhatsApp 55992071833, e se quiser conversar comigo, pode ligar direto. Terei imenso prazer. Um grande abraço para vocês. Gratidão, gratidão, né? Gratidão a vocês que então nos acompanham, né? Aqui, sempre nos apoiando. Quem está chegando aqui pela primeira vez, já convido vocês a se inscreverem no canal, ativar as notificações aí, o sininho, né, para estarem sempre recebendo, né, um novo vídeo, e curtirem, compartilharem, né, porque esse também é um canal que trabalha tanto a arte como promoção da vida, saúde mental e espiritualidade, como também tem o propósito de divulgar, né, os escritores, escritoras, artistas que são aí independentes, né, verdade. e que precisam sim, né, se fazer conhecidos, para que muitas vezes pessoas de muito longe saibam que a gente faz um outro pedacinho desse planeta, né? E você divulgue o trabalho da Patrícia. Ela é uma pessoa muito sensacional, né? Uma mulher de uma profundidade muito grande. Gratidão, Reginaldo. Pessoal, então, gratidão infinita, mais uma vez, ao Reginaldo, a vocês, ao Vini, né? E até a próxima, que sejamos luz, paz, sabedoria, encantamento, e até a próxima.